O Brasil vive um momento extremamente grave e tenso. Esse instante exige responsabilidade, calma, prudência e serenidade. Mas nós não podemos confundir calma com covardia. Não vamos confundir, nesse instante severo da vida nacional, tranquilidade com omissão. Muito menos o processo de intimidação que membros do governo tentam fazer contra a sociedade e a oposição brasileira, visto de forma muito visível nos discursos das últimas sessões do Senado Federal. O curioso é que o governo faz provocações, insulta, tenta desqualificar a sociedade brasileira e as próprias oposições, e depois, de forma cândida, convida para o diálogo. Que diálogo? Que tipo de discussão o governo, que já não governa mais, que tem como única pauta tentar comprar apoio na Câmara dos Deputados para não responder um processo legal de impeachment? Sim, porque eles falam insistentemente em tentativa de golpe, quando, na verdade, o golpe foi aplicado nas eleições brasileiras de 2014, com a mentira deliberada praticada pelo governo e pela própria Presidente da República, que de forma proposital, de maneira pensada, refletida, escondeu a verdadeira realidade do país, que o governo do PT quebrou, para ganhar a eleição a todo custo e a toda forma. E agora, diante da gravidade das denúncias da Operação Lava Jato, onde todos devem ser investigados e todos devem ser punidos por crimes que foram praticados, tentam desvirtuar o real debate dos problemas brasileiros, porque sim, aqui nesse plenário se faz uma discussão política em torno de impeachment, em torno deste ou daquele outro tema, mas lá fora, nas ruas, volta a campear o desemprego, a inflação está fora de controle, estamos vendo a diminuição frequente do poder de compra do trabalhador, são os aumentos do gás de cozinha, da energia, do combustível, da água. É um governo que não governa mais porque o atual governo só tem uma meta e um único objetivo, que é se manter no poder a todo preço e a todo custo, depois de ter aparelhado o Estado brasileiro, e muitos os que falam em nome desse governo ameaçam a sociedade com os movimentos sociais que poderão ir para a rua, movimentos esses que são financiados pelo povo brasileiro, pelo governo, recebendo verbas vultosas para tentar criar um clima de pânico, de terror, que não vai nos intimidar. Não haverá processo de intimidação e, se for preciso ir lutar nas ruas, eu vou para a rua lutar pelo Brasil. E não serei o único, porque chega, basta de tanta irresponsabilidade com esse país. Chega e basta de tanta provocação, porque insultam, provocam e depois vêm chamar para o diálogo. Não há golpe nenhum em se querer cumprir a lei e muito menos se respeitar a Constituição. Sim, porque a Constituição brasileira prevê, no seu artigo 85, o afastamento do presidente ou da presidente da República que cometer crime de responsabilidade. A Lei 1079, de 1950, estou me referindo a uma legislação de 1950, prevê o rito do afastamento
do presidente da República que cometer crime de responsabilidade. O que vem a ser o crime de responsabilidade? A lei é clara na sua dicção. Comete crime de responsabilidade o presidente da República que atentar contra a probidade administrativa, e aqui não faço nenhuma acusação de improbidade em relação à presidente Dilma. Ela também tem o benefício da dúvida, ela pode ter e terá o benefício da dúvida, somos muito cobrados em relação a essa postura, mas há no seu inciso 6 da mesma lei 1079, que é crime de responsabilidade o ato do presidente da República que é atentar contra a lei orçamentária. E a lei orçamentária foi desrespeitada. Ponto. Eu não falo só das pedaladas fiscais. Eu me refiro, sobretudo, às suplementações orçamentárias que foram realizadas por decreto presidencial sem a devida autorização do Poder Legislativo. Crime de responsabilidade na veia. É o que nós estamos dizendo à luz da legislação de 1950. O governo alega que não houve crime de responsabilidade. Vem o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, num relatório de mais de 1.500 páginas, e atesta essa ilegalidade. Cabe, portanto, à Câmara dos Deputados, sem nenhum sobressalto, analisar, sim, se houve ou não o crime de responsabilidade praticado pela presidente Dilma Rousseff e pelo seu governo. Porque o golpe já foi aplicado nas eleições, com toda a manipulação que assistimos para chegarmos ao resultado que tem questionamentos diversos. Há poucos instantes, o líder do PT veio fazer comentários sobre notícias veiculadas, salvo engano, na Folha de São Paulo, sobre um entendimento entre a oposição e o presidente da Câmara, que deverá responder pelos seus atos e ser punido se culpa for atribuída a ele, mas não fez referência, por exemplo, ao amplo noticiário que circulou nesse último final de semana, das tentativas do governo de fazer um acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para uma proteção recíproca. O presidente da Câmara protege a presidente do impeachment na Câmara dos Deputados e a presidente tenta ajudar Eduardo Cunha na resposta dos seus processos. O que eu acho, e o senador Álvaro Dias comentava sobre isso há poucos instantes na liderança do PSDB, que o pior que pode haver para o país nesse instante é a ausência de uma decisão. Temos que decidir. Temos que tomar uma decisão e uma deliberação sobre esse tema que é grave e que precisa de muita responsabilidade. Me permite uma parte, senador? Permito, senadora, com prazer. Agradeço. Eu estou aqui bastante impressionada com o seu contorcionismo verbal para tentar justificar a ação da oposição, essa atitude golpista de querer abrir um processo de impeachment sem necessariamente olhar o que determina a Constituição e o que manda a lei, inclusive a lei que Vossa Excelência mencionou. Primeiro, dizer que é público e notório que a presidenta Dilma, o PT, não tem proximidade com o presidente da Câmara. Quem articula com o presidente da Câmara é o PSDB, é a oposição. Aliás, o presidente da Câmara se declarou oposição a este governo. Disse que não fazia mais parte da base e sucessivamente tem dado à oposição espaço e condições para atuar, colocando pautas, inclusive, que são contrárias ao Brasil, com o apoio de Vossas Excelências.
Então, não procede Vossa Excelência vir aqui tentar dizer que há uma articulação da presidenta Dilma com o presidente da Câmara. Vocês têm que responder ao Brasil. Por que pedem o impeachment da presidenta da Câmara e da presidente da República e fecham os olhos em relação às denúncias do presidente da Câmara? Tem que explicar isso, explicar de forma clara. A outra coisa que é importante dizer é que houve desrespeito à Constituição, sim, inclusive à lei de 1950 que Vossa Excelência está citando, porque, na realidade, o presidente da Câmara, ele teria que dar início ao processo de impeachment. Ele não está fazendo isso. Por quê? Porque não tem moral para fazer. Vocês forçaram e fizeram uma articulação com o Tribunal de Contas da União, fato que nós denunciamos dessa tribuna na semana passada, para que o Tribunal de Contas da União, depois de 80 anos, sem ter dado parecer para rejeitar contas de um presidente, desse parecer para rejeitar as contas da presidenta Dilma. Não é uma decisão, o Tribunal de Contas não decide, essa casa decide. Essa casa diz se as contas serão reprovadas ou não. O tribunal deu um parecer. Na manhã seguinte, nem bem nascia o dia, acho que foi a primeira vez que Vossas Excelências acordaram tão cedo, estavam lá na casa do presidente da Câmara para já acertar o procedimento de impeachment, que era o quê? O presidente da Câmara não abrir e Vossas Excelências pedirem no plenário, em recurso, a abertura, para ter um ar de pluralidade. Mas o Supremo Tribunal Federal não deixou Vossas Excelências rasgarem a Constituição. E hoje, 2 decisões do tribunal mandam assustar esse processo. Isso só confirma, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, só confirma a atitude golpista da oposição. Senadora Gleice, agradeço a sua participação no meu pronunciamento. Apenas lembro a Vossa Excelência que não é o presidente da Câmara que está em oposição a este governo. É o Brasil que está em oposição a este governo, que já não existe mais, que simplesmente faz, aí sim, todo tipo de malabarismo para se manter no poder a todo custo e a toda forma. Não estou aqui para defender quem quer que seja. Pelo contrário, eu acho que todos e todas, para quem paira qualquer suspeita, deve ser alvo de investigação e de responder pelos seus atos. Todos e todas que tenham qualquer tipo de denúncia devem ser investigados e, nessa hipótese, não estará isento de forma nenhuma o presidente da Câmara. E veja a gravidade dos acontecimentos. Se em 80 anos o Tribunal de Contas da União não rejeitou uma única conta presidencial, e se o fez agora, é porque a situação não permitia outra decisão. O tribunal tem muita responsabilidade nos seus julgados e o faz de forma técnica. Se depois de quase um século a presidente Dilma é a única a ter suas contas rejeitadas, é porque, sim, ela deve satisfação ao Tribunal de Contas, deve satisfação ao Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Federal cuidará do futuro da presidente Dilma Rousseff, não tenho dúvidas. E não foi por outra razão que a semana passada o governo que Vossa Excelência aqui representa, com esforço, não deve ser fácil defender esse governo, imagina o esforço que Vossa Excelência faz, realizou uma reforma ministerial, não para se preocupar com a qualidade do povo brasileiro em sua vida, não para se preocupar com as melhorias na saúde, na educação, mas o único e exclusivo critério, isso anunciado pela própria Presidente da República, para que o Brasil inteiro, estarrecido pudesse ouvir, era votos na Câmara dos Deputados para evitar o impeachment. É esse o Brasil que estamos vivendo hoje. Você me permite uma parte, senador Cássio? Considerei, senador Aécio, com muito prazer. Um governo que já não governa mais e que tem como único objetivo escapar de um processo de impeachment ou de uma cassação no Tribunal Superior Eleitoral por tantos desmandos, por tantos crimes, por tantas ilegalidades que foram praticadas. Escuto com prazer o senador Aécio Neves. Ilustre líder Cássio Cunha Lima, o pronunciamento de Vossa Excelência, com a serenidade
e competência de sempre, traz luzes a um tema que hoje não é debatido apenas nos plenários da Câmara e do Senado. É debatido pela sociedade brasileira em todos os fóruns onde ela se reúne hoje, seja nas universidades, seja nas associações de bairros, enfim. O tema da sustentabilidade desse governo não é uma prerrogativa da oposição hoje debater. Por quê? Porque esse governo perdeu, senador Cássio, e isso é claro aos olhos da nação brasileira, a respeitabilidade, as condições mínimas de governabilidade. É louvável, eu devo aqui registrar, o esforço articulado das lideranças do PT de defender aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, principalmente nos últimos dias, o indefensável. Porque senão aquilo que estamos fazendo nós da oposição ao longo de todos esses meses, se não defender as nossas instituições. Ninguém, absolutamente ninguém da oposição ousou decidir ou definir qual o melhor encaminhamento para esse processo que aí está de instabilidade desse governo. Mas em todos os instantes o que nós fizemos foi garantir que as nossas instituições, muitas vezes pelo governo confundidas como instituições de governo, mas na verdade de Estado, fizessem aquilo que devem fazer. O Tribunal de Contas da União nada mais fez do que analisar tecnicamente as contas da Presidente da República. E será que todos os 9 ministros daquela corte têm uma coloração partidária, uma tendência política e ousariam rejeitar as contas se não houvesse ali de forma clara, né, a burla à lei de responsabilidade fiscal? Na verdade, senador Cássio, o que o Tribunal de Contas disse aos brasileiros é que nesse país a lei é para ser cumprida por todos, em especial por aqueles que deveriam dar o exemplo. Ao desrespeitar o Tribunal de Contas, como tentou fazer o governo, ao atacar o Congresso Nacional, como vem fazendo. Na verdade, aqueles que já mergulharam o Brasil, talvez, na mais grave crise econômica da nossa história contemporânea, aliada a uma crise moral sem precedentes, querem, ao final, aniquilar as nossas instituições. Mas, felizmente, e é isso que é o ponto positivo que deve aqui ser saudado, elas têm funcionado com autonomia e com equilíbrio. Me refiro ao Ministério Público, me refiro à Polícia Federal e, em especial, também nesse instante, ao Tribunal Eleitoral, que ali faz a sua parte, cumpre o seu dever de julgar, e obviamente será dado, sim, o direito à ampla defesa à Presidente da República, se houve, na campanha eleitoral, financiamento com dinheiro da corrupção na Petrobras. Mas esse samba de uma nota só, cantado e recitado pela base do governo em relação aos golpistas, porque todos aqueles que rejeitam o atual governo são caracterizados numa só construção de golpistas, na verdade não atinge a nós da oposição. Atinge, como disse Vossa Excelência, a grande maioria da população brasileira. Ao invés, senhores senadores, senhor presidente, de ataques violentos, como nós assistimos ao longo desse dia de hoje à oposição, pouco respeitosos, como assistimos agora há pouco da senadora que me antecedeu. Isso, na verdade, demonstra, é a fragilidade de um governo que tem como único projeto para o país, como única preocupação central, a sua manutenção mais 1 ou 2 semanas no poder. Vossa Excelência registrou agora há pouco aquele dantesco circo montado para apresentar ao Brasil a nova reforma ministerial. Naquele instante, senador Aloysio, em que 10 ministros novos foram nomeados ou remanejados, não houve uma palavra da senhora Presidente da República falando, por exemplo, como o Ministério da Saúde, senador José Serra, que Vossa Excelência conduziu com um brilho e lá fez uma gestão histórica, deveria atuar para melhorar a qualidade do atendimento de saúde pública no Brasil. Nenhuma palavra em relação à chamada pátria educadora, que novos passos seriam dados para melhorar a qualidade hoje lamentável da educação pública no Brasil. Nada, apenas um conchavo, um arranjo para que a Presidente se mantivesse no poder. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, nós continuaremos fazendo aquilo que devemos fazer,
defender a democracia. E não haverá para nós nenhuma saída, senador presidente Medeiros, para essa gravíssima crise na qual o governo do PT irresponsavelmente nos mergulhou, que não seja através da Constituição. Impeachment, tão falado, vi que nesse último final de semana as reuniões foram múltiplas na sede, na residência oficial da Presidente da República, que reconheço, senadora Gleisi, tem acordado muito cedo todos os dias. Inclusive, certamente alguns de seus companheiros de partido andaram acordando muito cedo também em dias pretéritos. Na verdade, o fato objetivo é que essa articulação do governo hoje, seja no Congresso Nacional, a partir da sua base, seja junto aos tribunais superiores, a partir de alguns dos seus prepostos, e seja nessa reconstrução da base aliada, só tem esse objetivo, a manutenção desse grupo por mais algum tempo no poder. Portanto, a Vossa Excelência, aos companheiros da oposição, eu reitero, estamos fazendo e vamos continuar a fazer aquilo que devemos fazer, defender a democracia, atacada, vilipendiada por aqueles que se apoderaram da estrutura do Estado Nacional para a qualquer custo manter-se no poder. E me permita, ao final, senador Cássio, ao vê-lo na tribuna, me vem à memória seu pai, o grande senador, grande homem público, Ronaldo Cunha Lima, e grande poeta, e que defendeu a democracia no Brasil o quanto pôde no seu tempo. E ele, senador Tasso, produziu uma frase que ficou marcada na história recente desse país. Referia-se ele ao governo ditatorial, ao governo autoritário. Mas eu peço licença ao poeta Ronaldo para transferir essa frase ou esse pensamento para esse governo, sem tirar nem pôr. Disse lá atrás o senador Ronaldo Cunha Lima, senador Serra, ao referir-se ao governo militar, e eu transfiro para este governo, disse ele, esse governo não irá cair porque não é uma estrutura. Ele irá ser limpo com benzina, porque é uma mancha. Agradeço, senador Aécio, a parte de Vossa Excelência, a referência à memória do meu pai, o senador Ronaldo, que sempre foi um democrata, que sempre teve coragem e firmeza para lutar contra a ditadura, contra o arbítrio, contra os abusos praticados naquele tempo obscuro da história brasileira. Coragem esta que não nos faltará, porque não será na base da intimidação que vamos tirar o Brasil da crise profunda que o governo do PT impôs ao nosso país. Partem para o desespero, ameaçam com resistência armada nas ruas, ameaçam com os movimentos sociais bancados com os impostos do povo brasileiro, como se essa nação não tivesse capacidade de reagir a tantos desmandos, a tantas ilegalidades e a tantos crimes perpetrados para se construir ou se preservar um projeto de poder. Eu insisto e repito, o momento exige calma, mas calma não é sinônimo de covardia. Continuaremos fazendo o nosso trabalho em defesa da democracia, da Constituição e do império da lei, para que possamos ter um mínimo de bom senso e de serenidade para não permitir o aprofundamento dessa crise que já é suficientemente grave, mas não será com intimidação, muito menos com desqualificação do papel da oposição que nós encontraremos saída para essa crise que nos foi imposta pelo governo do PT. Eu escutarei, senhor presidente, com a tolerância de Vossa Excelência e o procedimento isonômico já adotado em outros instantes, eu escutarei o senador Aloísio, o senador Humberto Costa, o senador Álvaro e, na sequência, encaminho o encerramento da minha fala. Senador Aloísio. O problema é que o isonômico eu estou fazendo. Tá, sempre fez. Por isso que é importante a colaboração comum, porque eu entendo o momento que nós estamos vivendo, a importância de um debate como esse. Senador Aloísio, por gentileza. Obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Eu fico me perguntando, meu prezado líder, ao ouvir nos últimos dias os pronunciamentos dos nossos colegas, que numa atividade frenética, um verdadeiro frenesi, ocupam a tribuna para tentar
alardear a ideia de que existe um golpe em marcha contra a presidente Dilma Rousseff. Porque se nós analisarmos os argumentos jurídicos, e Vossa Excelência acabou de fazê-lo, isso não fica de pé. Obviamente, há uma lei vetusta de 1950, que precisa ser cumprida. E ninguém está acima da lei. Especialmente o presidente da República não está acima da lei. E a lei define claramente o que significa que é crime de responsabilidade atentar contra a ordem orçamentária. E isso foi amplamente demonstrado no julgamento do Tribunal de Contas da União. E permita-me, Claro. Uma lei redigida especificamente para tipificar o comportamento da Presidente da República. Exatamente. A lei existe exatamente para estabelecer os crimes de responsabilidade. Exatamente. Ninguém pode cometer crime de responsabilidade que não seja o presidente da República. Bom, eu fico imaginando se os nossos colegas do PT têm, digamos assim, a esperança de nos intimidar com isso. Eu acho que não. Eles são suficientemente inteligentes para não imaginar que nós, que temos uma longa tradição de luta pela democracia, possamos nos intimidar com esse tipo de argumento, especialmente diante da sua absoluta da sua inconsistência. O que eu acho, meu prezado senador, é que alardeiam essa história de golpe, quando se trata efetivamente do cumprimento da lei, para desviar a atenção dos reais problemas que esse governo está enfrentando. Isso. Já essa impopularidade, essa aversão que a imensa maioria do povo brasileiro desenvolveu pela presidente Dilma Rousseff, tem fundamento objetivo, real. É o fundamento da crise, é o fundamento do desemprego, da inflação descontrolada, é o fundamento da decepção com a mentira que foi desmascarada logo depois das eleições. É a onda de escândalos e no qual este grupo político está engolfado e entalado até o pescoço numa participante de uma organização criminosa que foi instalada no topo do Estado para, com esse objetivo, se manter no poder. É desviar a atenção sobre fatos recentes, agora mesmo. A compra de uma medida provisória na Casa Civil da Presidência da República, por intermediação de um dos filhos do ex-presidente Lula. Fatos que estão vindo à tona agora. Então, cria-se esse enorme alarido como uma manobra diversionista para desviar a atenção do povo brasileiro, do mundo político, da imprensa, dos reais problemas que geram essa profunda aversão, repito, que se desenvolve, se enraiza e que se solidifica. Eu só pediria, para prestar conta, já que fui cobrado contas, o senador Humberto Costa falou 22 minutos. Vossa Excelência já está na tribuna há 28 minutos. Só peço que os colegas que estão pedindo a parte, se puderem ser um pouco breve, para que a lista de oradores não fique tão prejudicada como já está sendo. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço o tempo, apenas lembrando que o meu tempo está sendo calculado de forma bruta, com Que os é apartes. exatamente São 28 uma minutos outra com os concessão apartes. da presidência, porque não é permitido, Vossa Excelência pediu. Eu só estou falando, agora eu fui criticado, porque tinha dado tempo para o líder do PT, 22 minutos. Compreendi, estou dando, só estou prestando conta, por enquanto. Senhor presidente, para registrar que o senador Cássio, no seu importante, sereno, abrangente discurso, nessa parte introduziu uma inovação, que é o tempo bruto e o tempo líquido. Eu, pelo menos, não tinha ouvido até hoje. Olha a tradução do nosso... Mas é exatamente o que é que vem a ser o tempo até bruto. para inovações dentro do regimento. Tempo bruto e Só tempo que... líquido. Ele tem razão. É verdade. Presidente, Já, a presidência entende a O meu importância do tempo debate. está sendo calculado, incluindo os apartes. O tempo do senador Humberto foi calculado só a fala dele sem os apartes. Aqui, quando sobe Não senadora seja injusto, do PT... senador Cássio. Senador Cássio. Não estou sendo injusto. Está pior do que sendo injusto. Não Está estou pondo sendo em injusto. dúvida a minha presidência. Não estou pondo em dúvida a presidência Por de gentileza, ninguém. foram 22 minutos, o tempo todo do líder. Eu não estou cortando o tempo de Vossa Excelência, só estou dizendo
que há pouco tempo atrás, 22 minutos por líder do PT, com os apartes, era muito. Agora já passou de 30. Eu estou compreendendo a importância do debate. É porque Vossa Excelência não considera o tempo da senadora Fátima, por exemplo. Senador... Aqui tem um debate político, aí vem o líder do PT na comunicação de liderança, que não cabe a TAP, a parte usa o tempo. Na sequência vem a senadora Fátima em comunicação inadiável e fala o tempo que quiser. Não falou o tempo Falou o tempo que quiser, aqui sempre dessa forma. Eu quero falar da mesma forma que Vossa Excelência teve tolerância com os senadores do PT, eu peço que Vossa Excelência me assegure a palavra. Eu nunca deixei de ter tolerância com os líderes do PSDB. Vossa Excelência está sendo injusto. Eu gostaria de ser respeitado na presidência. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço. Escuta o senador Humberto para fazer o bom debate. A coisa aqui é para debater. Que é importante. Senador Cássio Cunha Lima, com todo o respeito que devo a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência até pela demonstração de uma certa ansiedade, demonstra que os argumentos que Vossas Excelências têm brandido ao longo desses dias em defesa desse processo de impedimento, realmente teve nesse momento, ao menos temporariamente, já que hoje houve 4 liminares, mas haverá uma decisão do conjunto do Supremo, de que o que estava sendo urdido, o que estava sendo construído, na verdade, foi desmascarado para a sociedade. Um acordo em múltiplas reuniões, ora feitas em Brasília, ora feitas no Rio de Janeiro, num entendimento com o presidente da Câmara, para criar um rito inovador no processo de tentativa de impedimento da presidenta da República. E hoje o Supremo Tribunal Federal deixou isso absolutamente claro. E mais do que isso, a sociedade brasileira entende que aqueles que foram derrotados na eleição de 2014 precisam reconhecer essa derrota, precisam preparar-se para o enfrentamento de 2018 e precisam, acima de tudo, permitir que o Brasil avance. Aqui falou um dos senadores que me antecedeu, dizendo que o governo só pensa nessa questão de impedir o impeachment e que isso deixa os problemas do Brasil colocados de lado. Na verdade, é essa instabilidade política que Vossas Excelências estão conscientemente e permanentemente criando que impedem o país de, com tranquilidade, superar uma crise profunda de origens internacionais, de repercussões locais. E o pior de tudo é que Vossas Excelências, além de só pensarem naquilo, derrubar a presidente da República, não oferecem ao país quais são as alternativas para nós sairmos dessa situação. O que defende o partido de Vossa Excelência para fazer com que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver, o emprego volte a crescer também. Portanto, eu entendo que aquilo que se buscava fazer de forma subterrânea foi finalmente desmascarado. E nós, da mesma forma como Vossas Excelências não são atingidos pelo temor, pelo medo, faremos democraticamente, respeitosamente, num linguajar castiço, respeitoso, mas também, ao mesmo tempo, firme para defender as nossas convicções e a Constituição Federal. Senador Humberto Costa, quem te viu e quem te vê, é o mesmo PT que hoje pousa de responsável, que votou contra Tancredo Neves por suas conveniências políticas eleitorais no colégio eleitoral, indo de encontro ao Brasil inteiro. É o mesmo PT que se recusou a assinar essa Constituição e talvez fosse um gesto de premonição, porque vocês não respeitam a Constituição e talvez por isso lá atrás se recusaram a assiná-la.
O mesmo PT que votou contra avanços importantes como o Fundeb, contra a lei de responsabilidade fiscal, e que acha que as instituições só funcionam quando decidem em seu favor. Hoje estão soltando loas ao Supremo Tribunal Federal por 4 ou 5 ou 6 liminares concedidas. Mas ontem estavam se confrontando contra o Tribunal de Contas, porque eles ofereceram uma decisão contrária. Contra o próprio Supremo, que disse que o Tribunal de Contas deveria julgar as contas da presidente Dilma. E será a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que vai dar conta da presidente Dilma. Eu não tenho dúvida disso. Por mais que queiram intimidar as instituições, por mais que queiram desqualificar a gravidade do momento, o país vai continuar funcionando. E se houve um controle de constitucionalidade por parte do Supremo em relação ao procedimento da Câmara dos Deputados em sede de uma questão de ordem, o Supremo não vai, obviamente, faltar com a observação ao que está previsto na Lei 1079, no seu artigo 19, que estabelece o rito para a abertura de um processo de impeachment, que só se encerra nesse plenário. Vamos ter calma. O processo pode ser acolhido, será constituída uma comissão com representantes de todos os partidos. Esta comissão irá deliberar sobre a procedência ou não da acusação, e a acusação existe. Quando se estabelece uma lide, o poder jurisdicional do Estado tem que ser exercido. Existem vários pedidos, dentre os quais um formulado pelo ex-petista Hélio Bicudo. Hélio Bicudo é fundador do PT e entrou com um pedido de impeachment com base na Lei 1079, diante do crime praticado do descumprimento da lei orçamentária. É um crime previsto em lei, uma lei de 1950. Há dúvidas sobre a prática desse crime? Vamos montar a comissão, vamos analisar, vamos dar o processo, o devido processo legal, com o contraditório, com a ampla defesa. Soberanamente, o mesmo plenário que foi avocado, ou invocado, melhor dizendo, pela senadora Gleice, que decidirá sobre as contas da presidente da República, o Tribunal de Contas faz um mero parecer. Quem vai decidir é esta casa. E é aí que a gente começa a entender por que da reforma ministerial feita nos últimos dias, de olho apenas nos votos do plenário da Câmara. É esse mesmo plenário que vai decidir se tem fundamento ou não o pedido de impeachment. Por que toda essa agonia? Por que todo esse pânico? Será processado, será analisado, se for esta a hipótese, no império da lei, porque há dúvidas, sim. Eu já não tenho dúvida, tenho certeza que o descumprimento da lei orçamentária foi praticado e esse descumprimento é crime de responsabilidade. Então, o processo final será julgado ainda, se for essa a hipótese, no Senado Federal, dentro das normas democráticas do país, dentro das regras constitucionais. Eu escuto o senhor presidente do Senado Álvaro, que pede a parte já há bastante tempo, e encerro meu pronunciamento em seguida para colaborar com a condução dos trabalhos de Vossa Excelência. Obrigado. Senador Cássio, os cumprimentos pela clareza do discurso de Vossa Excelência. Serei sucinto. Me parece descabida a comemoração de alguns diante de liminares concedidas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Apenas dizem respeito a essas liminares a um rito regimental previamente anunciado que poderia ser adotado ou não. Portanto, não impede a instauração do processo de impeachment. Basta ao presidente, que tem a prerrogativa, acolher um dos vários requerimentos que se encontram para sua análise, constituir a comissão especial e instaurar os procedimentos para o acolhimento ou não do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. Portanto, me parece ser uma comemoração descabida e até mesmo desfocada do que é o contexto. O que é importante destacar é que é um fato posto. O que está posto é que a sociedade brasileira, majoritariamente, apela pelo impeachment
na busca de solução para a crise política vigente. Se o fato está posto, o pior é não decidir. E Vossa Excelência já fez referência a uma discussão anterior nossa na reunião de bancada. Não decidir agora é o pior dos mundos para o nosso país. Aliás, nós fomos eleitos para decisões e não para indecisão. Há um questionamento posto pela população do país. Há uma expectativa em relação ao processo de impeachment. E é isso que cabe agora, decidir, cabe o impeachment ou não cabe o impeachment. Instaure-se o processo, teremos a oportunidade do grande debate, a oportunidade e o direito estabelecido de defesa e, obviamente, o julgamento posterior. A Câmara dos Deputados, a ela cabe deliberar sobre o acolhimento da proposta e ao Senado Federal, se o acolhimento houver, o julgamento definitivo. Portanto, senador Cássio Cunha Lima, nós estamos apenas cumprindo o nosso dever, desejando solução para o impasse. Há um questionamento que tem que ser respondido, essa é a expectativa da sociedade brasileira. E a resposta a esse questionamento é a instauração do processo de impeachment. Senador Álvaro, eu agradeço a contribuição de Vossa Excelência apenas para reafirmar que essa tão comemorada decisão do Supremo diz respeito a apenas um controle de constitucionalidade sobre uma resposta em sede de questão de ordem por parte da oposição. Para traduzir para o telespectador, as oposições fizeram uma questão de ordem, um esclarecimento de uma decisão do regimento, o presidente da Câmara ofereceu uma resposta e, em caráter liminar, ministros do Supremo Tribunal Federal sustaram a resposta de uma questão de ordem em caráter provisório. O caráter liminar tem essa característica de provisoriedade, mas não suspenderam os efeitos dessa lei. E é esta lei que nós queremos fazer cumprir, a Lei 1079 de 1950, que estabelece a prática do crime de responsabilidade e enumera entre elas o descumprimento da lei orçamentária. E a lei orçamentária foi desrespeitada pela presidente Dilma Rousseff, não apenas com as pedaladas fiscais, mas também com as suplementações orçamentárias sem a devida e necessária e imprescindível autorização legislativa. Eu repito, crime de responsabilidade na veia. Se o governo julga que não, que se instaure o procedimento, que abra-se o processo de ampla defesa, estabeleça-se o contraditório e, soberanamente, o plenário da Câmara decida sobre o acolhimento ou não desse pedido de impedimento. Acolhido o pedido, será julgado ainda pelo plenário do Senado Federal. Portanto, há um longo processo pela frente. E o pior dos mundos, senhor presidente, para concluir, é essa indefinição. Porque a indefinição tem agravado a crise, porque o governo não pensa em outra coisa, aí sim só pensa naquilo, quer tentar salvar o mandato, inclusive com a prática nefasta, deplorável, vista aos olhos da nação, do toma lá da cá, na tentativa de cooptação de votos no plenário da Câmara dos Deputados. Encerrando, senhor presidente, requeiro a inscrição nos anais desta Casa do artigo do sociólogo e cientista político Marco Antônio Villa, publicado no Globo, intitulado O Governo Não Governa. Requeiro a Vossa Excelência a inscrição nos anais da Casa do artigo extremamente lúcido, mais uma vez, de Marco Antônio Villa, agradecendo os apartes que me foram ofertados e a atenção extremamente gentil da audiência. Muito obrigado.